Meus queridos amigos, Bolsa de Valores caindo forte, queda de quase 4,8% no acumulado do mês de janeiro, o pior desempenho do primeiro mês do ano desde janeiro de 2016. Será que a queda livre está só começando? É só o começo de uma queda? Hoje a Bolsa abriu em alta e depois já começou a despencar ali mais de 1,3%. Será que 2023 foi o ano da montanha-russa, só subir ali a Bolsa de Valores tranquilinha? Sabe quando você está na montanha-russa, todo mundo tranquilo, calmo, feliz, quando ela está subindo aquela rampinha para depois começar a cair? Será que 2023 foi o ano da subidinha tranquila ali no começo? E em 2024 é o ano da descida, da queda braba, comprar ações agora ou ficar de boa na sua, tranquilo, esperando? A renda fixa ainda está pagando muito bem para ninguém querer ficar dando uma de herói na Bolsa de Valores. Será que é isso? As ações estão baratas talvez agora e é agora mesmo que é hora de continuar aproveitando. Vamos ver muita coisa aqui nesse vídeo, mas o que eu vou te dizer no final talvez vai mudar a sua forma de ver os seus investimentos daqui para frente para o resto da sua vida. Tá? Eu vou trazer um insight muito legal, muito interessante, como eu venho tentando trazer também sempre nos últimos vídeos aqui do canal, para vocês aprenderem e não ficar aquele vídeo que eu só falo um monte de coisa, mostro um monte de indicadores que ninguém entende e você sai do vídeo parece mais perdido do que entrou, né? Porque dinheiro é assim, papai. Se você não cuidar do seu, se você não cuidar bem do seu dinheiro, ele vai parar no bolso de outro. Essa é a realidade. Então, quem é de casa, quem já conhece aqui o canal, deixa o like aqui no vídeo para fortalecer a nossa parceria. E o mês de janeiro foi aquele mês que muitos investidores olharam para o Ibovespa, né, e pensaram, porra, não era para esse negócio estar subindo, não era para cima que estava indo, agora já começou a cair, parecia que ia ficar bom, que a coisa ia ficar muito boa, porque coisa chata esse negócio dessa queda aí. Sempre que eu me animo para investir na Bolsa de Valores, ela começa a cair. Será que foi aquela praga da professora do ensino médio que ela jogou em mim, falou que eu não ia ser ninguém na vida? Pois é, a expectativa era uma e para variar, a realidade ela foi outra com essa queda de quase 5% em janeiro. Culpa de quem? Culpa da esperança do início do ciclo de cortes dos juros nos Estados Unidos no curto prazo, que acabou indo por água abaixo, meus queridos. Você sabe como é, né? Eles disseram lá que até pensam em cortar os juros, mas tá todo mundo naquele vamos ver ali, dependendo de como que a inflação vai se comportar. Querer reduzir a taxa de juros, qualquer banco central quer, só que na marra não dá. Então, isso, o que fez a Bolsa de Valores se recuperar no final do ano passado, naquele rally de fim de ano que a gente teve? Foi justamente a expectativa do ciclo de queda das taxas de juros nos Estados Unidos, começando mais cedo que o esperado, começando logo nesse começo de ano, antes do no primeiro semestre de 2024. O mercado ele sempre tenta se antecipar e erra muitas vezes. E o que está acontecendo agora? O Banco Central dos Estados Unidos manteve os juros inalterados nessa quarta-feira, numa faixa ali que eles utilizam de 5,25% até 5,5% ao ano, lá um pouquinho diferente daqui. A decisão foi unânime e esse continua sendo o maior nível das taxas de juros nos Estados Unidos desde 2001. Tá? Quando publicou a decisão, o FONC, ele afirmou o quê? Que não considera apropriado reduzir esse intervalo de juros até que se tenha maior confiança de que a inflação está caminhando de forma sustentável ali para a meta deles é de 2% anualmente. A inflação oficial nos Estados Unidos está em 3,4% no acumulado dos últimos 12 meses. E aí, depois dessa decisão de manter os juros por parte do Fed, o presidente, o Jerome Powell, ele indicou que um corte nos juros no curto prazo é improvável, só que ele não descartou a possibilidade se houvesse desaceleração no mercado de trabalho. Se houvesse, mas aí hoje, é sexta-feira, a gente já ficou sabendo que os Estados Unidos criaram 353 mil vagas de emprego fora do setor agrícola no mês de janeiro, bem mais do que o que era esperado pelos analistas. Ou seja, a probabilidade, a possibilidade que era
quase zero, agora está realmente descartada mesmo, pelo menos é o que a gente está vendo. E aqui no Brasil, o Comitê de Política Monetária do Banco Central, o Copom, reduziu a taxa básica de juros da nossa economia em 50 pontos base, meio ponto percentual, de 11,75% para 11,25% ao ano, fica muito mais fácil de entender, né? E essa é a quinta queda consecutiva e o menor patamar para a Selic desde março de 2022. A Selic era de 10,75% ao ano naquele momento. E qual foi o tom da decisão por aqui, né? Foi até que um tom mais tranquilo, até porque aqui os juros já estão em alta há muito mais tempo. Tá? Os grandes bancos centrais, mundo afora, estão firmes no controle da inflação, a gente viu isso na nota do Copom. Isso pede cautela dos países emergentes, como é o caso do Brasil. No Brasil, o cenário econômico indica uma desaceleração na inflação já esperada, mas a gente tem preocupação sim com a inflação global e com o aumento dos preços de serviços, enfim, isso pede uma política monetária equilibrada e sem pressa de baixar o juros. Badu, por que o governo não baixa logo esse raio da Selic? Isso não é melhor para a economia? A taxa de juros mais baixa não é bom para a economia? Por que o governo não reduz logo essa taxa se ele pode simplesmente dar uma canetada e fazer isso? Se você também tem essa dúvida, que é normal, eu vou acabar com essa sua dúvida agora, vou tentar acabar com essa sua dúvida agora, né? Vamos lá. Até faz sentido a gente pensar assim, sem problemas, o governo vai lá, baixa a taxa de juros, sem se preocupar muito com nada e pronto, está resolvido. A taxa de juros agora é 6% ao ano. Com a Selic mais baixa, aí o dinheiro ele começa a aparecer com facilidade na economia, com muito mais facilidade. Então essa grana, ela vai para onde? Vai para bancar as empresas, matéria-prima da indústria, mão de obra dos operários, que o desemprego diminui e tudo mais. Ou seja, é grana nova no bolso dos empresários primeiro, dos produtores de bens de consumo, vai para o bolso dos prestadores de serviços também, que ganham mais, até que finalmente, no final da fila, essa grana vai parar no bolso dos trabalhadores CLTs, dos operários, enfim, no bolso da galera, né? Então o desemprego diminui nesse caso, como está acontecendo justamente agora nos Estados Unidos, porque parece que ainda tem muito dinheiro circulando na economia por conta dessa enxurrada de liquidez que a gente teve da pandemia para cá. E aí a galera começa a trabalhar, começa a ganhar mais dinheiro, vendo mais dinheiro ali, também começa a querer consumir mais com esse dinheiro, a querer gastar mais mesmo, comprar mais arroz, feijão, açúcar, leite, combustível, dar entrada na moto, no carro, financiar a casa, Minha Casa Minha Vida e tudo mais, né? Então, se a Selic tivesse 6% ao ano agora, você pode ter certeza que a princípio seria um oba-oba danado. Seria bom, isso é top, faz a economia crescer pra caramba, não é mesmo? Talvez, mas e aí eu te pergunto, e se houver mais dinheiro circulando na economia do que a capacidade da própria economia de produzir todas essas coisas que a população vai querer consumir e que as empresas vão querer também para investir, para crescer e etc. Se tem mais grana que a capacidade produtiva, e você respondeu que nesse caso o preço das coisas sobe, parabéns. É isso mesmo que acontece. E tem mais. O preço de qualquer coisa, de qualquer bem ou serviço, ele é o máximo que as pessoas estão dispostas a pagar. E aí, se tem muita gente com mais dinheiro, o que ocorre é que tem muita gente disposta a pagar por essas mesmas coisas. E aí você lembra da ideia que a princípio é genial do governo, é gastar mais, reduzir a taxa de juros para aquecer a economia. E é isso. Juros mais baixos de forma artificial, o que dá? Os gastos mal começam, o consumo mal aumenta, os empresários mal começam a investir e a matéria-prima já está mais cara, tudo sobe de preço. Tudo fica mais caro, o governo continua sem dinheiro e o poder de compra da galera não sobe. Então, com inflação, não dá para brincar. Jogar ainda mais dinheiro na economia para tentar resolver a inflação como muitos governos até inclusive já tentaram fazer, é a mesma coisa de você tentar apagar um incêndio
com gasolina, jogando gasolina. Tá? Por isso que o Fed ele não deve descuidar, e o nosso Banco Central também fez bem em esperar mais, ser mais cauteloso para baixar os juros. Agora falando das ações aqui, as ações da Vale vêm caindo essa semana. No começo de 2023, Vale 3 negociava na bolsa cerca de R$90, não sei se você lembra. Naquele momento, no começo do ano passado, impulsionada por conta de uma possível reabertura na economia da China. Só que agora o cenário é outro, né? O que a gente está vendo? Desaceleração de diversas economias ao redor do mundo, a ação da Vale caindo. Então a notícia ruim é que Vale 3 não deve subir no curto prazo e a boa é que ela deve seguir barata, pelo menos na minha opinião, deixando claro que isso aqui não é uma recomendação. EV/EBITDA está num patamar interessante, pagando dividendos bem legais também. E por falar em Vale, a Evergrande, por falar em Vale e em China, a Evergrande, que é a incorporadora que era considerada a segunda maior do setor na China, decretou falência nessa segunda-feira. Muitos de vocês já devem ter ficado sabendo. Então você tem que imaginar a China como um grande gigante que consome toneladas de minério de ferro para construir um monte de casa, prédio, infraestrutura variada, etc. E aí você imagina que esse gigante do nada, de repente ele olha para a barriga dele e fala: eu acho que eu estou um pouquinho gordo, né? Eu preciso fazer uma dieta. E aí ele entra em dieta, para de consumir tanto. Então esse é o cenário quando a crise imobiliária lá na China, com a Evergrande no centro dela, né, começa a balançar o barco. E aí, o país está de dieta. Para o Brasil, isso significa vender menos minério, ganhar menos dinheiro com a China, talvez. As ações das grandes empresas brasileiras, como Vale e outras, até mesmo do setor de siderurgia, já estão sentindo esse baque. A China jogando aço barato aqui na nossa economia. Além disso, a gente precisa lembrar que a construção civil na China é um motor muito grande, é um motor V8, ali V12, que emprega uma galera grande e gira muita grana. Se esse motor começa a engasgar, é menos gente trabalhando, significa menos dinheiro circulando, a China crescendo menos dinheiro no bolso da população, menos crescimento, menos compra de commodities brasileiras. Tá? É tipo um efeito dominó, uma peça que cai, vai derrubando outra. Você precisa entender, no final das contas, a economia brasileira acaba sentindo tranco. Então, resumindo, essa crise no setor imobiliário na China, ela pode fazer com que eles comprem menos do Brasil, afetando as nossas empresas, o nosso emprego e a nossa economia, sim. Então, a depender da dimensão de uma possível crise na China começando, isso pode ser, sim, um teste para a resiliência da nossa economia, que é extremamente dependente das commodities. Mas voltando a falar das ações brasileiras aqui, a gente também sente, a Bolsa de Valores sente com o risco fiscal que segue elevado aqui, do governo querendo gastar mais. Agora a gente está em ano de eleição regional, municipal, enfim. Isso é importante, mas para mim o principal risco, o principal impacto continua sendo da expectativa de queda dos juros. Você vê a Arezzo, por exemplo, né? É uma empresa que, se você for analisar sem viés, você vai perceber que ela é uma boa empresa, tanto para o investidor, para os clientes gostam da marca. E eu imagino que, caso seja esse o seu caso, né, a sua esposa deve falar muito bem dos produtos da Arezzo e de outras marcas do grupo. Então, os juros mais baixos favorecem o desempenho dela, mas a ação está sofrendo. O problema é que nada do que eu vou falar aqui vai mudar o sentimento de alguém, né, o sentimento de frustração de alguém que comprou ações da Arezzo a mais de R$100 lá em outubro de 2022, por exemplo, porque essa pessoa está amargurando uma desvalorização de quase 40% em relação ao preço atual ali de R$60. Agora ali negociando abaixo dos R$65, R$60 é mais interessante. Você tem uma fusão com o Grupo Soma, que é muito provável agora. O Conselho de Administração do Grupo Soma, ele pode se reunir entre hoje e ainda esse final de semana para uma avaliação sobre uma potencial fusão com a Arezzo. Isso pode destravar valor. Lembrando que pode também ser ruim, pode destruir valor. Fusões nem sempre geram valor para as empresas, mas no caso da Arezzo e do Grupo Soma, eu estou vendo com bons olhos. Tá? BRBI11, BR Partners, com alta de mais de 27% nos lucros. Então a coisa está melhorando
no segmento de investment banking, pelo que a gente está vendo dos resultados da empresa. O BR Partners registrou um lucro de 43 milhões no último trimestre de 2023, que é um aumento de 27% em comparação ao mesmo período do ano anterior. Então, o banco está indo bem, pode ser só o começo também de uma grande alta nos resultados. No total de 2023, o banco lucrou 155 milhões, crescimento de 5,4% em relação a 2022. É nisso que eu fico de olho. Eu invisto na Arezzo, invisto no BR Partners também. Por falar nisso, até comprei ações da Arezzo essa semana. Mas o que eu fico de olho? Os resultados estão crescendo, mesmo num cenário desafiador, que a gente pode dizer que o momento não é bom para um banco de investimento, não é dos melhores, está conseguindo crescer. O lucro, para onde está a cotação? Eu não sei, eu vou ver ali se eu quiser comprar mais e tal. O que mais me interessa é se o resultado está crescendo. Tá? Então, de acordo com o banco, essa alta é explicada pela retomada no nível de atividade nas suas linhas de negócios, principalmente pelo reaquecimento do M&A no investment banking e também estruturação e distribuição de dívidas no mercado de capitais. O BRBI 11 é um dos ativos que eu tenho em carteira, como eu falei, e eu acredito muito nesse case no médio e longo prazo. Lá fora, Facebook, a Meta, superou as expectativas de lucro no quarto trimestre de 2023, 14 bilhões de dólares ou 5 dólares e 33 centes por ação, acima do que era esperado ali de 4,82 pelos analistas. O lucro teve um aumento de mais de 200% em relação ao mesmo período de 2022, então a empresa indo muito bem. E ela também anunciou que vai distribuir dividendos pela primeira vez na vida no valor de 50 centavos por ação de forma trimestral, sujeito, claro, às condições de mercado e aprovação do conselho. Por essa eu não esperava, ver a Meta começando a distribuir dividendos, mas que bom, que vai começar a pagar um pouquinho também, é quase nada perto do preço da ação. A receita cresceu 25%, está falando aqui de mais de 40 bilhões de dólares. Agora, com relação à Bolsa Brasileira, o que a gente pode esperar e como se preparar? Essa parte aqui que eu falei para você que é interessante você ver, que eu vou trazer um insight legal. E que fique claro que isso daqui é a minha opinião, certo? Eu não estou te dando nenhuma recomendação aqui. Apesar dos dados macroeconômicos, principalmente os norte-americanos aqui, recentes, terem feito o Banco Central, o Federal Reserve, empurrar os cortes na taxa de juros para frente, eu acho que a pior fase já ficou para trás. Tá? A inflação nos Estados Unidos, não sei se você se recorda, era de 10% até um tempo atrás e agora já está prestes a cair abaixo dos 3%. Aqui a gente tem o Ibovespa que subiu bem em 2023, então essa correção já era um pouco esperada, só que os investidores brasileiros, na minha opinião, às vezes eles ficam mais ligados nas questões locais, domésticas, política, é gasto, é isso, é aquilo. E na minha opinião, não é isso que está fazendo a Bolsa cair agora, ficar de lado, nesse momento, essa correção no começo do ano. Na minha opinião, não tem nada a ver com isso. Tá? O estrangeiro ele não tem muito esse viés local e aí o início de um ciclo de corte de juros nos Estados Unidos, mesmo que seja mais para frente, vai trazer mais espaço para o Banco Central brasileiro e de outros países emergentes cortarem os juros e isso vai trazer mais interesse por ativos de risco. Tá? É claro, brincar de ficar acertando na mosca até onde que a bolsa vai cair para comprar ali não dá, isso é impossível. Então eu acho que a Bolsa de Valores brasileira está caindo, mas não dá para dizer que é o começo de uma queda livre muito forte, que a Bolsa está caindo sem paraquedas. Para mim está mais para um realinhamento de expectativas mesmo, tá? Mas você precisa saber o seguinte, leve isso para a sua vida se você pretende investir por mais tempo até se aposentar. Você tem duas opções, você tem basicamente duas opções. Você pode investir todo o seu dinheiro somente em renda fixa, se você quiser. E aqui, periodicamente, você vai ter boas oportunidades de receber um juro bem alto para investir o seu dinheiro. Então, se você quiser investir somente em renda fixa, você pode fazer isso. É a melhor coisa? Na minha opinião, para o longo prazo, não. Mas se você quiser, você pode. Qual que é a sua outra opção? Você pode ter renda fixa e ter renda variável também na sua carteira, na proporção que você achar
que deve. O que você não pode fazer de jeito nenhum é você resolver investir em renda variável, mas nos momentos que você precisa aportar mais, comprar mais barato, você resolve correr para a renda fixa. E nos momentos que está mais caro, você vai lá e compra ações. Isso não faz. Então, se você quer ter renda variável na sua carteira, pelo amor de Deus, faz a coisa direito. Imagina que você colocou 50% do seu dinheiro em ações e 50% em renda fixa. Aí você pegou a bolsa ali naquele nem caro nem barato. Aí a bolsa vai, sobe um pouquinho e depois começa a cair. Aí cai 10%, cai 20%, cai 30%. O que é para você fazer? É para você pegar, comprar mais, aproveitar essa oportunidade e rebalancear. Aí você com medo não faz isso. Você vai lá e vende tudo e coloca tudo em renda fixa. Você não recupera nunca mais isso daqui. Era muito melhor ter ficado em renda fixa desde o começo só em renda fixa. Então, o que não dá para você fazer é resolver ter renda variável na carteira, resolver investir em ações e fazer do jeito errado. Tá? É comum você ouvir as pessoas falando, né? A bolsa de valores tá barata, a bolsa tá barata, tal ação tá barata. Mas você não costuma ouvir que a renda fixa tá barata. Você nunca vai ouvir falar, o CDB de tal banco tá barato. Você já reparou isso? Por quê? Porque quando você investe em renda fixa, você tem uma taxa ali pregada, uma etiqueta ali com a taxa te falando, ó, é isso aqui que você vai receber e eu te pago em 2030. Aí você vai lá e investe e você está tranquilo. Na Bolsa de Valores, não dá para a gente saber. Não tem uma etiqueta no Ibovespa hoje falando assim, ó, em 2028 ele vai estar com 162 mil pontos. Não tem essa etiqueta. Se tivesse, virava renda fixa. Então, essa incerteza, esse risco maior atrelado à renda variável é o que faz a gente dizer, nesses momentos, a bolsa está barata, mas a gente não sabe até quando e não sabe até quanto que isso vai subir depois, entendeu? Então, renda variável é assim. Então, o que você pode fazer? Você pode investir de forma que você não precise estar certo com relação ao que vai acontecer no curto prazo, porque Bolsa de Valores é para o longo prazo. Então, nesse contexto, o que você tem? Você tem a alocação estratégica, que define para você uma distribuição de ativos de longo prazo, baseada nos seus objetivos, no seu perfil de risco e no seu horizonte de investimento ali, é claro. E ali você vai ter uma parcela em renda fixa, em renda variável, de acordo, pode ser 10%, 5% ou nada. Isso vai caber a cada um decidir. E o que você deve fazer, né? Você mantendo essa alocação relativamente constante ao longo do tempo, não importa muito o que aconteça, você vai estar sempre comprando mais barato e vendendo mais caro. Essa alocação estratégica é a que vai permitir que você não precise ficar adivinhando o que vai acontecer. Já a alocação tática, ela até permite pequenos ajustes temporários nessa distribuição estratégica que você decidiu, para que você consiga, às vezes, capitalizar algumas oportunidades muito claras que você está vendo no mercado ou mitigar riscos específicos para te deixar mais tranquilo ali, podendo, é claro, variar de acordo com as condições de mercado, com as mudanças econômicas e com o que você acha. Ou seja, às vezes, para otimizar a sua carteira de investimento, você pode considerar ajustar a proporção entre renda fixa e renda variável com base nas suas expectativas de mercado. Você pode sim ter a sua opinião e apostar nela, só que você não vai revirar a sua carteira. Você acha que a bolsa vai subir, você não vai vender toda a renda fixa e vai colocar tudo em bolsa de valores. Você acha que o mercado vai sofrer um pouco mais, você não vai vender todas as ações, colocar em renda fixa para comprar mais barato depois, tá? Porque você pode estar errado. Você espera uma recuperação da bolsa mais rápida ou acha que as ações ainda estão muito baratas e pode ser interessante aumentar a parcela que você tem em renda variável. Se você está tentando antecipar uma queda, talvez aumentar o que você tem em caixa pode ser mais prudente. Só que isso são ajustes que você faz cuidadosos para você aproveitar esses movimentos sem se desviar muito dos seus objetivos. Lembrando, como eu falei, que você pode errar e isso nunca deve alterar muito a sua estratégia. Então, você quer ter 50-50? Aí você pode mudar ali para 55-45, 60-40 no máximo. E aí, se você estiver errado, isso não vai fazer tanta diferença. Mas se for também algo para te deixar mais tranquilo, você simplesmente
para de aportar um pouco em ações, continua aumentando seu caixa, ou vice-versa, né? Começa a dar um foco maior nas ações se você acha que está muito barato. Enfim, além disso, né, você manter investimentos ali em ações, fundos imobiliários focados em dividendos, ações mais sólidas, isso vai te dar equilíbrio e permite que você siga aproveitando essas oportunidades sem correr um risco muito excessivo. Beleza, meus queridos amigos? Agora eu quero saber a opinião de vocês. O que você pretende fazer com o seu dinheiro nesse momento? Esse comecinho de 2024 está trazendo que tipo de sentimento para você? Você acha que você deve começar a investir mais em ações? Ou será que é a hora de reforçar o caixa, ficar de boa, não fazer nada, espera um pouquinho para ver o que vai acontecendo? Ou não muda nada, é a mesma coisa, como sempre, que é o que eu procuro fazer também. Deixa a sua opinião aqui nos comentários. Quem gostou, deixa o like, se inscreve aqui no canal também para você não perder os próximos vídeos. Tamo junto. Valeu!